Graça e paz, queridos. Deus abençoe a todos. Mais uma vez vamos gravar o nosso vídeo falando de liderança cristã. E hoje eu quero falar de um líder segundo o coração de Deus. E eu quero que você possa aprofundar nessa palavra de hoje, pedir a Deus que assim possa aplicar no seu coração para nós crescermos como líderes de excelência, como líderes de êxito. E eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo 13, com vocês, a partir do versículo 20, que vai nos dizer assim a palavra: depois disto, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. E tendo deposto a este, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, Jesus. Atos 13, de 20 a 23. Então, amados, o que aconteceu? Depois de Josué, quando ele vence as batalhas e o povo de Israel então toma posse da terra prometida, e depois da morte de Josué segue uma sequência de juízes, sendo Samuel o último dos juízes. Por que o último dos juízes? Porque o povo, eles começaram a perceber que as outras nações tinham reis, e a nação pediu que eles queriam também ter um rei sobre eles. Então Deus escolhe a Saul e coloca como rei de Israel. E o reinado de Saul dura 40 anos. Por 40 anos Saul é rei de Israel. Mas após os 40 anos, Deus o depôs, Deus o tirou de ser rei em Israel, mandando então esse Samuel, o último dos juízes, a ir até o Belemita, ou ir até Jessé. E Jessé, de lá da descendência de Jessé, como diz também em Ezequiel, da raiz de Jessé, então das entranhas de Jessé, do descendente de Jessé, prolongaria e sairia dessa descendência de Jessé o rei dos reis, chamado Jesus. Mas Jesus veio da descendência dele por Davi, e é desse nome que queremos falar nesse momento. Davi, então, é um rei segundo o coração de Deus. Davi foi um líder, já que nós estamos falando da palavra líder, de liderança. Então Davi foi uma liderança, ele foi um líder segundo o coração de Deus. Então nós vamos ver nessa hora exemplos importantes da vida de Davi. Por exemplo, nós vamos começar a enumerar aqui um dos exemplos dele. Davi aceitava a direção divina sem questionar. Então isso é uma característica de um grande líder, quando você aceita a direção divina sem questionar se vai dar, se não vai dar, se você pode, se não pode, se a sua língua é pegada, se você sabe falar, se você sabe ler, se você sabe pregar, se você sabe orar. Então você aceita a direção divina sem questionar. Davi foi uma pessoa dessa, foi um líder desse. Tem consciência de que sua liderança deve ser exercida com sabedoria e prudência. Você não confia em um líder de excelência, um líder cheio de Deus, ele não confia, não é nele, ele confia, ele tem que ser consciente de que a sua liderança tem que ser
exercida com uma sabedoria e prudência. Então o descendente de Davi, Salomão, ele vai pedir para Deus, não riqueza, ele vai pedir para Deus sabedoria para ele lidar com as pessoas. Eu preciso pedir sabedoria, você precisa pedir sabedoria para Deus. Às vezes Deus fala com você quando você está no banheiro tomando banho. Deus fala com você quando você vai deitar, quem sabe fazendo uma viagem, talvez em uma ministração, talvez em uma música, talvez na própria igreja, quando você percebe que alguém está precisando de alguma coisa, então Deus te inspira. Aí você tem que ter sabedoria e prudência. Sabedoria para saber o que deve fazer e prudência para que aquilo que você vai fazer, mesmo dentro da sabedoria, não venha trazer danos, mas venha trazer edificação, venha trazer zelo do Senhor, venha trazer a graça, o amor de Deus para as pessoas. Então Davi tinha essas características. Ter sensibilidade para admitir seus próprios erros e corrigi-los. Um líder de excelência, queridos, percebe que ele precisa mais. Um líder de excelência está aberto a ouvir uma criança de 5 aninhos, pode falar uma coisa para ele que é Deus falando no seu coração. Ele tem que ter essa sensibilidade de que mesmo sendo líder, ele precisa admitir seus próprios erros. Eu costumo dizer que um pastor erra muito, que um líder erra muito, ele erra mais do que os seus liderados, pelo fato dele ser a ponta, dele ser ali o carro-chefe, dele ser quem está puxando todo aquele peso, toda aquela situação da liderança. Então ele erra mais. Então se o seu líder errar, é porque ele erra, porque o maior peso está sobre a sua cabeça, sobre os seus ombros. Davi tinha essa sensibilidade de admitir os seus próprios erros. E ele vai dizer no Salmo 51, Deus tenha misericórdia de mim. Ele vai dizer, não retire de mim o teu Espírito Santo. Ele vai dizer, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quarta coisa, Davi submeteu ao seu espírito de reconhecer sempre a soberania de Deus em sua vida e sua missão. Então, quando ele voltava de uma guerra e que ele era vitorioso, ele não aceitava aquela vitória como sendo ele o autoconfiante, o super-homem, o super-rei. Ele não considerava. Ele sabia que todas as suas vitórias era advinda de Deus. Ele sabia que era Deus que o fazia vencer. Então, recebe isso, um espírito de reconhecimento de que a soberania de Deus doma a sua vida, que você está debaixo dessa soberania do Senhor. Quinta coisa, ele aproveitou para aprender com as circunstâncias adversas. Eu falei isso nos outros vídeos anteriores. Nas suas circunstâncias que vem sobre um líder, faz com que ele se torne maduro, faz com que ele cresça, faz com que ele se torne uma pessoa experiente. E Davi então aprendeu com a circunstância. Desde a perseguição de Saul para matá-lo, os soldados de Saul buscando matar Davi, e ele então se mantinha na presença de Deus, e aquela circunstância fazia com que ele aprendesse. Não relega o temor a Deus quando tem sucesso em sua liderança. Em outras palavras, quando ele vencia, ele como eu falei aqui no terceiro tópico, né? Na terceira exemplo de Davi, ele voltava glorificando a Deus, saltando, pulando pela vitória. E ele temia, ele sabia que ele era apenas um homem, um guerreiro, mas era apenas um homem. E que Deus fazia ele vencer. Então ele não relegava o seu temor a Deus. Ele continuava sendo temeroso a Deus. Ele mesmo vencendo, ele continua tendo medo ali, tendo um temor a Deus, prestando reverência, respeito ao Senhor nosso Deus. Sexto, ou melhor, o sétimo, na lei é o sexto, o sétimo, tem atitude, ou ele teve atitude leal. A melhor era o sexto mesmo, perdoa aí, querido. Não tem atitude leal
e transparente com aqueles que o ajudam sem seus liderados. Então, o que ele tinha? Uma atitude leal. Davi se preocupava que os seus soldados bebessem, que os seus soldados comessem, que os seus soldados descansassem, que os seus soldados voltassem para as suas famílias, para estarem com as suas esposas. Então Davi tinha uma lealdade, uma atitude leal e transparente com aqueles que ajudavam, que eram os seus liderados. Então, cada líder precisa entender que os seus liderados é um suporte, é uma ajuda. Eu mesmo, queridos, eu alegro-me em Deus por ter um povo abençoado, um povo que tem nos ajudado, um povo que sem eles o meu ministério pastoral não seria o mesmo, porque seja a honra e a glória para o Senhor e a ajuda deles no meu ministério. Então eu reconheço isso, deixo transparecer algumas vezes para eles, que eles sabem que eles são importantes para o meu ministério pastoral. Oitavo, desenvolve um senso de justiça baseado na justiça divina. Então, Davi sabia que Deus é um Deus justo e que ele deveria aplicar a justiça de igual modo, porque ele servia a um Deus justo, então ele teria que ser justo também. Em Apocalipse vai dizer que os que são justos devem ser justos ainda, devem ser justificados ainda. Quer dizer, você pratica a justiça e você precisa continuar praticando essa justiça até o arrebatamento, até o jubilarmos em Cristo, até sermos arrebatados em Cristo. Nós precisamos ser justos como é justo aquele que nos chamou para uma grande obra. Então seja esse líder de êxito, seja esse líder capaz, seja esse líder definido, decidido a ser justo na presença de Deus. Nono, aprende a aceitar o não de Deus. Eu preciso aceitar o não de Deus como a melhor opção para a minha e para a sua vida de liderança. Eu preciso aceitar o não de Deus. Tem coisas que Deus não me dá e tem coisas que Deus ainda não me deu. Então eu preciso aceitar isso. Davi queria construir o templo para Deus e Deus falou assim: não, você não vai construir o templo para mim. E quem construiu o templo foi o seu filho Salomão, porque ele tinha um grande soldado. Então Davi matou muita gente e Davi tinha sangue nas suas mãos. Então Deus disse que ele não ia construir o templo. Então você tem que estar pronto para receber o não de Deus. O outro que recebeu o não de Deus também foi Paulo. Paulo, a minha graça te basta. Então continue com seu espinho na carne, continue com as suas adversidades, continue com a sua cruz. Basta cada dia o seu mal, cada dia a minha vitória na sua vida. Foi isso que Deus falou com Paulo e Deus falou com Davi, e nós pegamos esse exemplo nessa hora. 10º e último, respeita a unção da autoridade divina sobre a sua cabeça, porque ele foi concedida por Deus, assim como Davi procedeu com Saul. Imagina, Davi por várias vezes quase morreu na mão de Saul, e teve um episódio que Davi teve Saul nas suas mãos, e ele poderia pegar a sua espada, travar essa espada, meter aquela espada no coração de Saul e matá-lo. Mas ele não matou. Por quê? Porque ele respeita a unção de autoridade. Então pega essa palavra nessa noite, nesse momento na sua vida. Deus é o Deus que respeita a autoridade. Ele deu autoridade, e a autoridade que Deus deu precisa ser respeitada. Respeite um líder que estiver sobre você e Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Eu faço isso, eu aprendi isso. Honrar uma liderança, honrar um líder é algo maravilhoso. Quem não honra não é honrado. Quem não honra não vai ser honrado. Pega isso no seu coração. Seja um líder de êxito, de excelência, que honre. Se alguém foi ungido, respeita. Pode ser que você não respeita aquela pessoa, mas respeita a unção que Deus deu, que Deus colocou na vida dele. Amém, querido? Então, para nós terminarmos, eu quero ler uma palavra
Eu quero ler algo que foi escrito por Charles R. Sheldon. Quando Deus busca líderes em potencial, Ele não procura anjos encarnados, nem tampouco pessoas perfeitas, pois certamente não há um sequer. Ele busca homens e mulheres como você e eu, simples indivíduos de carne e osso, mas que reúnam as qualidades que ele encontrou em Davi. Aleluia. Recebe essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Deus te abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Continue sendo um líder de êxito, porque Deus crê que você é um escolhido dele. Deus te abençoe em nome de Jesus.